4, observem, para a questão 17, a escola 4 obteve determinado resultado. Agora, para a questão 23, deem uma olhada na escola 4. Então, isso comprova realmente a complexidade possível do texto. E o texto, nesse caso, né, Kátia, ele falava, o texto da questão 23, embora fosse a mesma habilidade pedida, solicitada, falava sobre a desmistificação dos benefícios que a água nos traz. Sim. Que é algo que não é tão conhecido. Então, talvez daí esse resultado. É uma das possibilidades. E nisso a gente pode analisar tanto a questão, a qualidade da questão, a gente pode também observar o comportamento dessa mesma habilidade a partir dos textos promovidos, né, escolhidos, selecionados, lembrando sempre dessa condição da complexidade e o respeito ao grau cognitivo do aluno na série ou no ano em que estão sendo aferidas essas habilidades. Tá? Então, na próxima tela, nós temos algumas intervenções. Então, chamamos como intervenção também a recomendação pedagógica. Então, o que fizemos? Escrevemos, né, oferecemos às escolas dois textos com recomendações pedagógicas e analisamos aí no caso a questão 17. Então, isso é um exemplo do que pode ser feito e também sugerimos esses dois textos com comentários e recomendações pedagógicas para estudo. Mas já temos notícias que algumas diretorias vêm criando outras, estimulando a criação de demais recomendações, né? O que consideramos de extrema importância, pois mobiliza a análise e a pesquisa por parte dos professores, no intuito de adequar essas intervenções conforme, é claro, a realidade de cada escola. Eu posso comentar um pouquinho? Pode, com certeza. Não, é que eu participei daquela discussão de vocês na sexta-feira à tarde e tal, e achei muito interessante que esses textos, eles trazem a nossa inferência, vamos dizer assim, né? É que para a questão do texto aliás, para o texto da questão 17, é isso, né? 17 e 23. Dá para se notar que a estrutura do texto, a forma como o texto é escrito, além do tema, né? O tema biodiversidade é um tema que talvez o aluno ali transite com um pouco mais de conforto, né? Que isso já faça parte do seu repertório, né? Agora, falar dos benefícios da água também deve fazer parte do repertório do aluno. Mas aí a gente vai para a questão da estrutura do texto, da forma como ele foi construído. Talvez a estrutura do primeiro texto seja mais confortável, seja mais conhecida do aluno. Porque no segundo, ele fala da desmistificação de um benefício, quer dizer, explorar o não do sim. É algo que vai, né, ao contrário do senso comum, que a água sempre faz bem. Exato, quer sempre dizer, em grande quantidade. Trabalha a desconstrução de um senso comum e constrói o texto sempre explorando o não do sim. Né? E talvez nesse tipo de construção um pouco mais complexa foi justamente onde o aluno deu aquela escorregadinha. Então fica aí, né, uma dica de como complexificar nessa questão da inferência, né, alternando um pouco a complexidade dos textos em sala de aula. Era isso, né? Não sei se... Não, tem tudo a ver com o que a gente falou. Então, pensando em intervenções, elencamos alguns exemplos básicos para o trabalho com um artigo de opinião. São somente alguns elementos, né, que fazem com que os textos sejam conhecidos ou não.
Então, são textos que, o artigo de opinião, os artigos de opinião, são textos que circulam cotidianamente na esfera jornalística e estão presentes em nosso dia a dia. E a partir da exposição de uma tese, o autor elabora argumentos para dar sustentação e defesa ao seu ponto de vista, e de forma coesa e organizada. Tá? Então, esses são alguns aspectos essenciais. Agora, as intervenções são feitas a partir de que elementos? De exercícios realizados com frequência e com a mediação do professor. Podem levar também à autonomia de compreensão da leitura, que é algo imprescindível em inúmeras situações. Tá? Pensando nessa condição da autonomia, da compreensão de leitura, aí nós temos algumas atividades, como, por exemplo, o trabalho constante em sala de aula, com textos em que apareçam sequências argumentativas, a leitura compartilhada, conhecimento e domínio dos recursos usados na construção da argumentação, questionamentos feitos oralmente durante a leitura, em voz alta, parágrafo a parágrafo, tá? A partir de uma análise dirigida. E levantamento de argumentos que confirmam ou contrapõem as ideias expostas, as conclusões e as propostas de intervenção feita pelo próprio autor. Tá? Então, o que acontece com esse rol de atividades? Elas privilegiam o debate, as exposições de ideias, as propostas e a conclusão. Tá? Aí, logo em seguida, na próxima tela, nós temos algumas dicas de onde vocês podem pesquisar, né? Principalmente esse tema que nós trabalhamos aqui, essa habilidade, né? Sobre textos argumentativos, a busca pela tese, o contraponto com os argumentos. No currículo do Estado de São Paulo, vocês vão encontrar exatamente esse tema, as questões que nós demos como exemplo, no caderno Professor do Ensino Médio, segunda série, volume 1, situação de aprendizagem 9, páginas 114 e 122. Tá ok? Então vocês podem encontrar, agora aparece aí na tela para vocês, uma boa exposição ligada aí ao currículo, né? Representada aí pelos cadernos do professor e do aluno. Tá ok? Na nossa próxima tela, nós vamos ver agora... pode passar, acho que tem a média histórica. Isso. A média histórica, justamente dessa habilidade que foi utilizada no SARESP, foi abordada em 3 anos consecutivos, né? Identificar a proposta defendida em um texto, considerando a tese apresentada e a argumentação construída. E vocês veem aí, não é? Exatamente os índices alcançados em 2012 a 2014, né? Então, sendo que em 2013 a gente conseguiu uma produção, um nível de acertos em questões que abordavam essa habilidade um pouquinho maior. Na próxima tela, nós vemos exatamente o retrato daquela tabelinha que vocês tinham, a média histórica, repassada aqui para os gráficos, né? Quanto ao terceira série do ensino médio. Então, vejam aí, de 2012 a 2014, nós tivemos uma média de acertos que passava os 40%, sendo que em 2013 nós tivemos uma média de acertos mais elevada, aí, quase atingindo 70%. Tá ok? E na nossa próxima tela, nós vamos ver aí a questão... Essa é a questão 23, essa trabalhada. É a questão do relatório do SARESP. Que pede também a mesma habilidade. Que pede a mesma habilidade, identificar a proposta defendida pelo autor em um texto, considerando a tese apresentada e a argumentação construída. Então, nós temos somente a imagem dessa questão na tela. Opa! É uma tela anterior. Isso, é essa aqui. Isso. Então, nós temos aí a fotografia da página do relatório, tá?
E nesse texto, justamente, ele vai pedir para que o aluno identifique essa proposta. Tá? Então, é somente para ilustrar, não vamos entrar em detalhes com relação a esse item. O nosso propósito é tentar mostrar que, tanto na AP quanto no SARESP, nós podemos fazer o trabalho com a argumentação e o levantamento de tese. E até porque, né, Kátia, a professora Gislene falou uma coisa interessante: se o retrato mais próximo da escola, da produção, está representado pela AP, e se no SARESP a gente tem uma visão mais global, essa questão que foi colocada aí do texto Uma Nova Chance para o Planeta, dá também uma complementação. Isso é muito importante também para pensar nas questões aí, como é que vocês vão trabalhar no momento do planejamento, não é? Então, e lembrando que todas as atividades pedagógicas visam a busca da autonomia compreensiva dentro e fora da escola. Essa autonomia conduz o aluno a dar respostas positivas. E isso vem ser mostrado, por exemplo, tá, nas avaliações externas, como o SARESP, o Enem, o PISA, por exemplo. E mais, de uma forma mais específica e mais pontual, a partir da AP e das avaliações que a escola aplica. E todas essas atividades com relação a identificar a proposta defendida em um texto, considerando a tese apresentada e a argumentação construída, tá? Tem como base o material de apoio ao currículo. Então, aí nós temos algumas capas que ilustram essas possibilidades, tá? Entre outros materiais também. Como os sabores da leitura, como né? Os sabores da leitura. A publicação aí da Secretaria de Educação, que vocês, PCNPs de língua portuguesa, já utilizam, né, na nossa formação, mediação e linguagem. Ela também pode ser utilizada para se trabalhar isso. Na nossa próxima tela, nós temos também uma sugestão de um texto da Roxane Rojo, Letramento e Capacidades de Leitura para a Cidadania, né? Brevemente vocês vão receber o PPT, e nesse PPT a gente também tem um linkzinho para vocês irem direto a esse texto. Não é um texto pouco conhecido de vocês, muito pelo contrário, mas é um texto que sempre deve ser levado em consideração nas propostas aí de se trabalhar a capacidade leitora, né? Competência leitora. E a gente gostaria só de encerrar a parte de língua portuguesa fazendo um convite a vocês. Nós soubemos que vocês trabalharam aí nas diretorias de ensino recomendações pedagógicas e o exercício de recriar as recomendações pedagógicas para a preparação da T, se baseando em todas as edições anteriores. A gente queria convidá-los para que você respondesse a uma pergunta da nossa equipe. Você acha que seria interessante a gente ter um blog nos moldes de mediação e linguagem que trouxesse as recomendações pedagógicas que cada diretoria considerou mais interessante? Então é uma ideia que nós tivemos e a gente gostaria de repassar para vocês. Então entre em contato conosco via e-mail se vocês gostariam dessa possibilidade um pouquinho mais à frente aí no ano letivo. Tá ok? Muito obrigada. Essa proposta é extremamente interessante, né, Roseli? Porque os saberes, eles são construídos aqui na CEGEV, são construídos nas diretorias de ensino, nas escolas, e nada mais democrático e nada mais inteligente de se fazer, né, do que agregar todos esses saberes, todas essas construções que acontecem, né, na escola, nos níveis regionais e centrais, e socializar. É assim que se constrói saber, é assim que se divulga, é assim que se cresce em rede, né? Agora nós vamos passar aos professores, né, da equipe, representantes aqui da equipe curricular de matemática, do Cefaf, os professores Djalma e o professor Otávio, né, para continuar então nesta parte inicial
desenvolvendo aí as questões relativas à avaliação da aprendizagem em processo, né? Fazendo, então, os seus comentários e as suas recomendações pedagógicas com relação a algumas questões. E, encerrada este momento, aí voltamos para a equipe de língua portuguesa para, então, falar das orientações para o planejamento, né? Então, professor Djalma, professor Otávio, por favor. Bom dia a todos que estão aí na diretoria. Um abraço a todos os PCNPs de matemática que estão aí, tá? Vamos para mais uma videoconferência. Primeiramente, eu queria apresentar o nosso novo integrante da equipe, o professor Djalma, tá? Ele já trabalhou na EFAP e está com a gente, tá? Bem, então vamos começar a nossa videoconferência de hoje sobre a AP de matemática, tá? Então, a primeira coisa que a gente pode falar é sobre os instrumentos da AP. Bom, na verdade existem instrumentos implícitos e explícitos, vamos dizer assim, né? O implícito seria o que indica o que é a AP, né? O que é o instrumento AAP. O implícito seria acompanhar e retomar o processo de construção dos saberes com a intenção de constatar o nível de conhecimento que o aluno adquire. Isso seria o principal intuito da AP. Não é somente você colher respostas certas e erradas. A outra é o instrumento físico, né? Todo mundo sabe. O físico, que são compostos pelos cadernos, né? Então, que são os cadernos do professor e o caderno do aluno, tá? Bom, na ordem cronológica da AP, a primeira coisa que você tem, quando abre a AP, você tem a matriz de referência, tá? Então, eu queria que mostrasse o próximo PPT, que sai a tabela, tá? Então, comumente toda a AP abre com a matriz de referência. Existe, como a professora falou no início, a professora Gislene falou no início da videoconferência, teve uma mudança grande na AP desse ano, né? Então, na AP anteriormente eram uma questão para cada habilidade. Esse ano não, tá? Talvez o número de habilidade diminuiu, mas o número de questão aumentou, tá? Então, o que acontece? Não existe mais uma questão por habilidade. Existem o quê? Várias questões por habilidade. No mínimo 2 questões por habilidade. Então, aí, prosseguindo, então, um exemplo da matriz do 7º ano. Isso aí não foi dividido de forma igualitária, tá? Então, assim, existem habilidades que tem 3 questões, existem habilidades que tem 4 questões. Então, nesse caso, e elas estão compreendendo as habilidades do segundo bimestre nesse caso. Então, é sempre no bimestre anterior. Nesse caso, vocês podem ver aí que a última coluna apresenta a situação de aprendizagem em que está inserido o contexto da habilidade. Uma outra coisa, essas habilidades não são a que estão naquele quadrinho inicial que aparece na situação de aprendizagem. Não é aquela mesma habilidade. Nós fizemos um estudo muito detalhado para que essa habilidade exprimisse só um objeto de conhecimento, vamos dizer assim, tá? Então, sim, o pessoal que tem o caderno do professor, todo caderno do professor vai ter essa matriz de referência. Essa matriz, o conjunto de todas essas matrizes de referência compõe para nós a matriz processual. Então, ela vem de uma matriz processual. Então, nós já temos a matriz processual de matemática com todas essas habilidades aí. Todas as matrizes de referência. Otávio, é interessante complementar nisso que você está dizendo, porque foi um processo feito por todas os componentes curriculares, né? Que foi olhar para o currículo, né? Aquilo que o currículo sinalizava em termos de conteúdo, competências e habilidades, olhar para os instrumentos de aplicação desse currículo, que são os cadernos do professor e do aluno, e aí, exatamente o que o professor Otávio estava dizendo, né? Dentro do caderno do professor tem o quadrinho, né? Que diz o que será trabalhado ali nas situações de aprendizagem em termos de competência e habilidade. Ali, naquele quadrinho,
ele desenvolve em termos de competências e habilidades, inclusive aquelas que não é possível que sejam testadas, vamos dizer assim, nesse instrumento de aplicação como é a AP, né, com questões, com alternativas, com gabarito, distratores e tal. Então, a matriz processual que surgiu desse estudo, a partir do currículo e dos cadernos de professor, né, naqueles quadrinhos, ela extrai dali a matriz processual tudo aquilo que é possível ser avaliado num instrumento cujas questões ofereçam alternativas, né, de múltipla escolha. Então, nesse sentido, né, professor, que nem sempre o que aparece ali na matriz coincide estritamente, palavra a palavra, com o que está nos cadernos do professor. Na verdade, foi feito um filtro daquela habilidade geral, daquele contexto, porque aquele é um contexto de situação de aprendizagem. Aqui, o contexto é outro, o contexto é para você avaliar, no caso. Exatamente. Né? E talvez ela, assim, na maioria dos casos, ela está alinhada com a matriz de referência do SARESP. Então, quer dizer, há uma conversa entre a matriz processual e a matriz do SARESP. Né? Bom, partindo para o outro slide, tá? Seria um outro instrumento seria o comentário das questões, né? Então, aqui no caso, na verdade, isso era uma questão que nós comentávamos em todas as APs, né? Seria bom que isso não partisse da gente, tá? Os comentários. É claro que nós, nas 8 edições, nós fazíamos os comentários das 10 questões, mas em conversa com a equipe, a gente achava que isso teria que ser de autonomia lá do local, da diretoria. Porque é difícil a gente fazer um comentário, mas, assim, nós fazemos o comentário, mas o que é importante é que o PCNP pesquise qual foi a predominância lá e ele mesmo faça o comentário lá a partir do que ele tem lá. E nós ficamos muito contentes que no grupo nosso, tá, muitas diretorias já partiram, antes disso, já fizeram comentários de várias questões, ou de todas as questões, né? Então eu parabenizo. Não é que a gente não queira fazer, mas assim, essa autonomia, mesmo que a gente fazendo, a diretoria poderia ter também essa autonomia para fazer. Não é de hipótese nenhuma que a gente não quer fazer isso, mas assim, seria melhor que o pessoal da diretoria fizesse as questões comentadas, né? Nessa questão, eu envio aqui os parabéns para as diretorias que já fizeram isso. Bem? Eu queria até aproveitar para falar sobre essa construção da grade de correção, né? Da grade de correção das APs, das questões de matemática. Esse movimento que teve na diretoria, né? Um movimento que parte deles porque é local e porque eles estão mais próximos daquilo que os alunos fazem, do que eles desenvolvem, mas também é um movimento que tem que partir também lá na escola. Se espera que na escola o PC, isso seria muito os professores durante os ATPCs consigam construir essas grades de correção em cada P, porque estão muito próximos. Nós fizemos durante 9 ou 8 edições, mas são, eu posso até me arriscar a falar, hipóteses, né? Nós não estamos lá na ponta vendo o que acontece e não conseguimos acompanhar esse processo de aprendizagem de perto. Então foi importante que os PCNPs fizeram isso nas diretorias, mas que isso também transcorra lá para as escolas. Para que os professores consigam fazer essa reflexão e precisam fazer essa reflexão mais próxima da realidade deles lá, do local. Pelo próprio nome da avaliação, né? Não é uma avaliação classificatória, né? É uma avaliação de processo, né? Então, quer dizer, o processo de aprendizagem do aluno, né? Então, eu acho que, assim, nesse sentido, cabe esse olhar, né? Esse foco nessa questão do foco da processo de aprendizagem do aluno, né? E o outro instrumento importantíssimo é o caderno do aluno, né? O caderno do aluno não é simplesmente aquele instrumento que o aluno faz também, né? Mas também é uma importante fonte de coleta de dados. Coleta de dados em sentido do registro do aluno, né? A parte mais importante da resolução é o registro que o aluno faz. Mesmo que ele rascunhe alguma coisa lá, isso vai ser muito importante para o professor, né?
o registro que ele faz. Então, incentivar para que o aluno aponte alguma coisa na questão, né? Se ele não está entendendo, pelo menos ele escreva alguma coisa, né? Então, isso vai ser muito importante para a análise do professor lá, da real efetivação da habilidade ou da aprendizagem do aluno, certo? Djalma, tem alguma coisa? Não, eu só vou, como você falou do caderno de aluno, eu vou tentar reforçar o que a professora Regina falou com relação à matriz processual. Isso a gente sentiu dificuldade quando estamos construindo os itens, quando a gente fez aquele estudo da matriz processual. Quando eu olho para uma situação de aprendizagem dentro do caderno do aluno, eu olho para o desenvolvimento de uma competência, habilidade dentro da situação de aprendizagem. Então, o professor, ele, às vezes, não consegue identificar, não é tão fácil identificar dentro daquela competência e habilidade descrita no caderno, ligar isso à matriz processual. Porque a matriz processual, como a professora Regina frisou, eu tinha que criar um instrumento de avaliação com questões objetivas. Portanto, eu tinha que pegar o centro, o núcleo dessas situações de aprendizagem para poder criar essas habilidades. E não aquele tema todo desenvolvido, que é uma situação de aprendizagem. São duas coisas que se complementam, mas não conseguem, não dá para ir direto nessa situação de aprendizagem e dali tirar habilidades para essa matriz processual. Era só essa a minha dúvida com relação a minha querer enfatizar isso melhor, para que não haja dúvida quando eu olho a matriz processual da AP e vou lá no caderno e não consigo fazer essa ligação. Eles se falam perfeitamente, mas não está de forma tão explícita assim. Perfeito. Essa é a minha preocupação. Bom, então, dando continuidade a isso, nós pegamos, para alimentar mais essa discussão, nós pegamos como essa questão do registro, né? Nós pegamos uma questão, tá? Da nona pena, do 6º ano, a questão número 4. A habilidade é essa que vocês estão vendo, relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração. É uma habilidade, eu acho assim, como a professora naquela plataforma Foco na aprendizagem, é uma habilidade que é estruturante nesse caso, né? Nesse caso é uma habilidade que nós pensamos que seja uma habilidade estruturante. Ela pode estar não desenvolvida tanto no 6º ano, assim como no 3º ano do ensino médio, como mais tarde nós vamos ver, assim, quando o professor Djalma falar sobre a questão do replanejamento. Então, talvez um assunto que seja assim, isso já está resolvido. Isso se resolveu lá nos anos iniciais, mas não. Então, para exemplificar isso, eu vou mostrar um problema que estava na nona AP, que é essa questão. Carlos quer incluir o algarismo 3 ao número 2015, de forma que o número 5, de 5 algarismos, seja o menor possível. Em que posição Carlos deve incluir o algarismo 3? Então aí estão as alternativas. Primeira coisa, bom, já que a gente está falando de matemática como linguagem, tá? E vamos primeiro analisar o enunciado disso. No 6º ano, o aluno consegue já extrair alguns dados de forma de um conceito matemática consistente. Vamos dizer assim, ele sabe associar a palavra algarismo como alguma coisa que ele aprendeu em matemática lá. Ele conhece, ele sabe discernir o menor número possível. Ele consegue discernir essa frase, que o número de 5 algarismos seja o menor possível. Ele consegue já refletir sobre essa questão, né? E depois, em que posição Carlos deve incluir o algarismo 3? Se analisarmos, é uma questão difícil do 6º ano. Daí que eu vejo, mesmo que seja difícil, daí que eu falo da importância do registro que o aluno vai fazer nessa questão. E não simplesmente ele escolher a alternativa. Nesse caso, nessa questão, o mais importante é o registro. É o professor analisar o que o aluno fez e, a partir daí, verificar se para ele essa questão ainda está sendo difícil, tá? Ou não, tá?
E é por isso que essa habilidade, se você for ver essa habilidade na AP, tá? Pelo aquele quadro, na matriz de referência, você tem pelo menos assim três ou quatro questões a respeito dessa habilidade. Não indicaria nada se, por exemplo, o aluno, se, por exemplo, fosse uma questão para uma habilidade, né? Uma habilidade por questão. Se o aluno errasse, o professor não tinha subsídios para verificar. Como nessa AP não existe uma única questão para a habilidade, existem mais duas questões para essa, o professor pode verificar se dentro daqueles três, em que nível ele está, em que nível que o aluno está nessa habilidade, né? Se é um nível mais básico, não é que não é assim um nível mais básico, a partir daí o professor pode inferir se ele desenvolveu ou não aquela habilidade, ou que caminho que está o desenvolvimento dessa habilidade. Por isso que uma das vantagens dessa não é, o professor não vai discutir a respeito do acerto ou do erro da habilidade, ele vai passar a comparar o real caminho que está sendo essa habilidade, e para dar subsídios para ele retomar o assunto, certo? Então, aí nesse caso, existe comentário dessa questão, mas o que eu queria mais discutir aqui é a questão dessa questão da análise do registro, tá? Se nós formos ver, o aluno, na última tabela, né, aí, na questão comentada, você tem a tabela, né, essa tabela, tá? Ele vai passar a pensar nessas várias possibilidades da inclusão do número 3 em várias posições. Tá? Então, ele pensando nas várias possibilidades na inclusão do número 3, ele vai chegar nessas respostas. Tá? Eu acho que a terceira e a quarta linha são pensamentos similares. O que faltou da terceira para chegar à quarta linha é a resposta correta. Mas se ele pensou em incluir o 3 como na terceira linha, o pensamento dele não está tão errado. Faltou o quê? Fazer uma comparação entre a terceira e a quarta linha. Tá? Um pouquinho mais de raciocínio, ele chegaria na quarta linha, que é o número 20.135. Bem? Eu posso arriscar alguma coisa assim que não é de um especialista da área? Porque a quinta alternativa pode dar um entendimento de que, sei lá, ele tenha construído uma definição de que sempre que você acrescente na unidade não vai interferir no valor total do logaritmo. Perfeito. Né? Então, e aí ele vai, sem pensar muito, ele vai e joga direto na unidade, o 3 na unidade. Né? Ele pode chegar a essa conclusão. Né? Se ele não tem muito bem apropriado o conceito de unidade, dezena, centena, alguma coisa assim? É isso? Seria vamos dizer assim, seria o protótipo do pensamento quando se vê esse tipo de questão, né? Ele sempre, menor número sempre vai ser unidade, então ele vai sempre na unidade. E aproveitando até, não é especialista da área regional, mas você deu um gancho assim para falar um pouquinho dessa questão de o aluno coloca esse número lá na unidade, né? Voltando à fala da professora Gislene, eu tenho que olhar para a questão não só para quanto ele acertou, mas aonde ele errou também, aonde eles conseguiram colocar esse erro e onde ele está errando e o porquê que ele está errando, né? Isso é talvez até mais importante do que o número do acerto. Eu consigo medir onde esse aluno está. Então, se ele coloca lá no 3 na casa da unidade, ele não está de todo vazio. Ele consegue entender que aquilo ali é o menor, a unidade é menor, mas ele não está pensando no conjunto quando ele forma o número inteiro, ele está pensando somente no logaritmo. Então aí esse estudante tem que partir de um outro, a retomada do professor deve ter um outro objetivo. Então, para cada uma dessas alternativas, a estratégia, o como eu vou trabalhar, ela é diferenciada para cada um deles.
São níveis diferentes que eles estão, de pensamento matemático. Ele coloca lá na unidade, mas ele não consegue, ele coloca na unidade, não que ele não sabe o que é unidade ou dezena, mas ele já tem ideia da unidade, ele só não consegue pensar no conjunto inteiro. Então isso é muito importante, o que você frisou com relação a essa questão. Que é na verdade, o objetivo da avaliação da aprendizagem em processo, né? Diagnosticar, muito mais estudar, né, por que caminhos, né, que o aluno tentou resolver aquilo, né? Então, nesse caso, é mais investigar, explorar o erro, né, do que simplesmente olhar para o erro, registrar. Simplesmente. Aí é um outro tipo de avaliação. Aí é uma avaliação lá para concurso, enfim, para uma classificação, para alguma função que seja necessário classificar de alguma maneira. A avaliação da aprendizagem em processo não tem, né, este objetivo. Então, cabe mesmo esse tipo de análise. Não é? Bom, nosso tempo é muito curto. Então, só para dizer, né, a nossa maior preocupação é que a coleta de dados quantitativa é importantíssima, tá? Para a diretoria fazer as planilhas, para ver. Mas o mais importante para nós, eu acho que é o qualitativo. Não, o qualitativo, tá? A análise qualitativa a respeito. É claro que vai ser difícil para o professor pegar esse viés, mas aí dependemos dos PCNPs, né? Para que o enfoque seja o quê? Da análise da real aprendizagem. Porque não adianta nada você ter bons dados quantitativos se você depois não fizer a análise qualitativa dos seus dados. Então, para nós, é mais importante que, mesmo que seja poucos indicadores qualitativos, mas que trabalhe esses indicadores qualitativos. De que maneira? Por exemplo, se a habilidade tal está dando problema, como fazer? Isso vai depender muito do professor. Como o professor vai direcionar que essa habilidade seja bem estabelecida. Para isso, o PCNP pode ajudar, tá? Nós também podemos, assim, de alguma maneira, dar um direcionamento, mas o PCNP, aí na região, ele possui subsídios suficientes para estar resolvendo essa questão com o professor. Da minha parte, muito obrigado pela atenção e estaremos mais assim adiante, tá? Com a próxima fala, tá? Já mais alguma coisa? Não, eu acho que nesse momento sobre a P, se eu falar vai antecipar, vai acabar antecipando aquilo que a gente pretende fazer no planejamento. Eu acho que eu agradeço mais uma vez da nossa fala, eu acho que se encerra com relação à P. Então, ótimo. Agora nós vamos retomar, então, com as questões do replanejamento, né? Vamos passar novamente para a equipe de língua portuguesa e eu gostaria, sim, de jogar uma luz, de dar ênfase nesta última fala do Otávio, que é muito importante. Os dados, né, as planilhas, as informações construídas, elas são importantíssimas, porque elas evidenciam o estado das coisas, né? Elas organizam, nos ajudam a organizar o nosso pensamento para refletir sobre determinado estado das coisas, né? Sobre o contexto, sobre o que está acontecendo ali naquele momento, naquela situação. Mas a análise qualitativa, no caso da avaliação da aprendizagem em processo, a partir desses dados que evidenciam esse estado de coisas, nós temos que ir para o particular, para o específico, para a situação de cada aluno. E aí é a análise qualitativa que o professor faz dos acertos e dos erros, entender por que caminhos, por que trajetória, né, do raciocínio do aluno, ele chegou àquela conclusão e dali identificar em que nível e onde está o problema, onde está a lacuna que o impede de avançar no desenvolvimento daquela habilidade. Bom, então agora passando, né, não é exatamente mudando de assunto, mas é ampliando essa questão, porque nós estamos falando de um instrumento de avaliação
que é utilizado no uso dos seus resultados no contexto, agora, nesse momento, de um replanejamento, para dar sequência ao nosso trabalho no segundo semestre. Então, nesse sentido, nesse contexto, nós agora vamos ouvir novamente, né, as colegas, né, da equipe curricular de língua portuguesa, as professoras Roseli e Kátia, desenvolvendo, então, ampliando agora a nossa reflexão no contexto do replanejamento. E, em seguida, voltamos para os colegas da matemática. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. O que Deus quer é ver a gente aprendendo a ser capaz de ficar alegre a mais no meio da alegria e ainda mais alegre no meio da tristeza. A vida inventa. A gente principia as coisas no não saber porquê. E desde aí perde o poder de continuação, porque a vida é mutirão de todos, por todos remexido e temperado. O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. Viver é muito perigoso e não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é do sentente, mas outro é do sentidor. João Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. E por meio dele que nós vamos começar aí a nossa conversa sobre o replanejamento escolar aí na disciplina de língua portuguesa, não é, Kátia? Sim. E por falar em replanejamento, surgem sempre alguns questionamentos que, embora sejam gerais, auxiliam em momentos de reflexão. Por exemplo, o que privilegiar na hora de planejar? Ou o que privilegiar na hora de replanejar? Como garantir a todos o direito à aprendizagem? E é importante sempre, né, que além do conhecimento que o aluno tem direito, à aprendizagem, ao conhecimento, aos avanços da tecnologia e das ciências, é também aos bens culturais que nós temos que garantir o acesso a ele, porque cabe aí a toda a formação plena do cidadão. Então, o acesso às artes, à diversidade de linguagens e as formas de comunicação fazem parte da formação desse cidadão. E que questões que a gente pode pensar, né, nesse momento de reflexão, que podem levar a essa possibilidade? Será que o papel daquele que se propõe a interferir no processo de aprendizagem dos alunos é o mais adequado para garantir o conhecimento e a cultura? Que importância tem a escola, a comunidade, as instituições superiores nessa missão? Que concepções de sociedade, de educação, de conhecimento e de currículo influenciam a escolha das práticas de ensino que deverão conduzir ao sucesso? E se nós continuarmos ainda nesses pressupostos de reflexão, sem estabelecer uma determinada fórmula, um determinado rótulo, mas o que é possível para a gente incentivar a participação com autoconfiança dos movimentos de fruição, de prazer, da produção de cultura? Não esquecer que na área das linguagens há sempre um terreno muito rico explorado nesse sentido, não é? Como, por exemplo, no jogo, na dança, na pintura, na escultura, na música, na literatura e nas atividades físicas, né? Nas disciplinas que compõem aí o rol do currículo de linguagens. Quais são as indagações, né, que a gente pode promover nesse momento de replanejamento para pensar nesses objetivos? Como é que eu posso compartilhar cenas e experiências culturais de outros povos? Como é que os professores podem articular aspectos pessoais e coletivos nesse processo? Como reconhecer diferentes identidades culturais e manter uma visão dinâmica e sem preconceito sobre elas? Que ações podemos desenvolver para propiciar a inclusão de todos, né? E aí entra uma grande competência muito importante que permeia todas as disciplinas, não só a área da linguagem, que é a competência leitora, a formação de um leitor experiente, não é, Kátia? E o que esperamos, né, de um leitor experiente? Esperamos que ele lance mão
de procedimentos aprendidos na sequência das diferentes etapas de sua escolaridade e que desfrute da compreensão do objeto cultural ao seu alcance, como, por exemplo, um filme, uma canção, um romance, uma escultura, até uma disputa de atletismo. Tá? Então, percebemos aí que são várias áreas do conhecimento no rol dessas aprendizagens, né? E uma delas implicadas ao entrelace dessas próprias linguagens. Aí nós entramos com multiletramentos, a multissemiose, e, enfim, são inúmeros elementos que nos ajudam a compor esse rol do que é ser um leitor experiente. Tá? E partimos do pressuposto de que quanto mais se lê, melhor o desempenho. Tá? Cujo foco é a experiência do leitor em construir principalmente o sentido, reconstruir significados. O desenvolvimento das habilidades de leitura passa pelo compromisso de todos os envolvidos nos processos de ensino e de aprendizagem. Então, isso quer dizer que todos nós temos essa responsabilidade, todos nós educadores. Cada professor, com a especificidade de sua disciplina e da área em que atua, tem sua contribuição a dar, principalmente quando nos referimos às próprias capacidades de leitura. E para que essa grande competência, a competência leitora, se desenvolva, quais seriam as habilidades que nós deveríamos promover e que se entrelaçam para que o aluno seja um leitor e se torne mais tarde um leitor experiente, né, que é o desejo de toda a formação escolar? Ela exige a apropriação de forma ampla e consolidada de conhecimentos, informações, procedimentos. Principalmente na nossa sociedade, que entende toda a cultura como cultura letrada, nós devemos pensar que o conjunto de saberes organizados e essas capacidades, as quais chamamos de habilidades, elas são importantes para a formação desse leitor. Quanto mais habilidades de leitura alguém dominar, mais será o seu nível de competência leitura. Ter habilidade de fazer algo ou de conseguir mobilizar determinado conhecimento para a realização de uma ação é importante para a formação da competência leitura. A sua aquisição é um resultado de um processo contínuo e aprendido ao longo de toda essa existência, ao longo de toda a escolaridade. Ela não termina num determinado ano sério. Ela continua sendo adquirida com mais complexidade ao longo de toda a formação escolar e até depois dela. É necessário, para que esse aluno domine a competência leitora e escritora, a oportunidade e ambientes favoráveis para desenvolver essas habilidades. Isso sempre associados aos conteúdos de cada ano, série e disciplina escolar. Não dependendo apenas de um esforço pessoal, mas sim do fruto de conhecimentos variados e entrelaçados entre as várias disciplinas que compõem o nosso currículo. Continuando ainda a explanação sobre as competências, as habilidades necessárias à competência leitora, é importante sempre que essa competência ela depende de operações que se entrecruzam, né? Então são operações mentais, como compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar, em vários níveis de conhecimento, como factual, conceitual, procedimental e metacognitivo. Todos aqueles que se dedicam à tarefa de ensinar precisam ter a clareza que as atividades pedagógicas elas são necessárias para identificar, para exercitar o lembrar. Identificar, reconhecer, localizar, elas não são suficientes por elas mesmas. As operações elas vão adquirindo maior complexidade. E é necessário para que os alunos tenham a oportunidade de recuperar informações aprendidas e transferir esses conhecimentos para outras situações e que cada vez mais os problemas
que se coloquem a ele sejam mais complexos, né? Para isso, ele precisa operacionalizar várias estratégias, como compreender, interpretar, exemplificar, organizar, atribuir, planejar. Essas habilidades, elas se intercruzam, e na competência leitora, todas elas, ou grande parte delas, são ativadas ao mesmo tempo para uma compreensão global do texto. Muitas vezes, para a solução de um problema, é necessário o enredamento de várias habilidades, sejam ativadas, sejam trabalhadas, para que a competência leitora se dê, não é? Na sua grande habilidade, na sua grande necessidade. E quais seriam as atividades, quais deveriam ser as estratégias que nós deveríamos privilegiar, né, para obter cada vez mais a possibilidade que a competência leitora seja dominada pelo nosso aluno? É o que a Kátia vai nos explicar agora. Sabemos que não existem receitas, mas podemos partir de alguns aspectos, tá? Como, por exemplo, ao buscarmos articular o desenvolvimento do currículo com multiculturalismo que nos cerca, o que devemos considerar? O que priorizar, por exemplo, para que as ações pedagógicas obtenham resultados satisfatórios, tá? Então, ao prestarmos atenção em músicas, canções, vídeos, textos dos mais diversos gêneros e outras produções culturais, diferentes leituras podem ser postas em discussão em atividades escolares, mediadas pelos professores, permitindo o desenvolvimento de percepções apuradas a respeito dos objetivos em jogo, em uma determinada situação de comunicação. Privilegiar, no caso, os desafios e as diferentes abordagens, interpretações diversas para eventos de qualquer natureza, inclusive obras de arte e atividades esportivas, é trazer, sim, para a escola, saberes e manifestações culturais de forma crítica, estimulando processos de constante transformação, sem eliminar, obviamente, as marcas da nossa construção histórica, no que diz respeito à condição de busca de um leitor que compreenda, que consiga articular os saberes. E, além disso, existem também alguns questionamentos com relação à intervenção. Então, a ideia de que a avaliação existe para ajudar os alunos a aprender deve prevalecer no momento de planejar. Esse propósito deve embasar também as ações previstas para os estudos de recuperação contínua e intensiva. Então, nós esperamos que as respostas sejam positivas, né? Que nós tenhamos aí um sim como resposta. E a partir dos resultados, por exemplo, do SARESP, da AP, de provas elaboradas principalmente pelos professores, das observações e dos registros do desempenho dos alunos e do levantamento das habilidades de leitura, em que ainda apresentam dificuldades, contando também com o SARA e todos os outros materiais de apoio à implementação do currículo, esperamos que a equipe escolar tenha condições de se mobilizar para analisar, debater e ajustar as estratégias de atuação para que coletivamente planejem intenções pedagógicas em atendimento a todas as demandas que nos são dadas. Encerramos aí a parte de língua portuguesa a respeito do replanejamento. Obrigada. Bom, a fala da Roseli e da Kátia foi praticamente um manifesto, né? Um tratado, né? Que
que coloca a questão dos trabalhos que nós vamos seguir agora até às 17 horas com todas as áreas do conhecimento com relação ao replanejamento, né? No sentido de que a competência leitora e a competência da escrita, né? A competência leitora e escritoras, elas são decorrências de várias experiências, né? E que ela não está restrita às aulas de língua portuguesa, né? Ela precisa, a habilidade, a competência maior, né, que é a competência leitora, ela se constrói a partir de operações mentais, mas embasada por conteúdos, embasada por repertório, por saberes. E esses saberes estão nas áreas das ciências humanas, né, no entendimento do mundo cultural, né, daquele mundo construído pelo homem, né, com a intervenção do homem. Está presente na compreensão do mundo físico, do mundo natural, né, que as ciências da natureza tentam, investigam e tentam explicar, né? E está presente nas linguagens, nas diferentes linguagens, né? Tem uma música do Caetano Veloso que começa: a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça, né? E essa música é belíssima, né? É quase um pleonasmo dizer que a música do Caetano, né, que a letra é belíssima, mas a tua presença entra pelos 7 buracos da minha cabeça. Quer dizer, na experiência, nas diferentes linguagens, né, sabendo ler o movimento do corpo, nos esportes, na postura, no caminhar, na dança, né, é a leitura dos gestos na cena, é saber ler e saber sentir os sons da música, as imagens nas artes visuais, o texto escrito, os diferentes gêneros, né? O texto literário, que é um gênero que tem uma especificidade que muitas vezes entra por outros sentidos, né? Pela sensação, pelo que ele provoca. Então, e tudo isso amplia o repertório de possibilidades na hora de ler pelas diferentes linguagens e na hora de ler nas diferentes perspectivas pelo repertório que ele construiu nos diferentes saberes das ciências humanas, das ciências da natureza e da matemática, evidentemente, que, assim como as linguagens, né, que é ciência e é linguagem, e é uma linguagem, no caso da matemática, que organiza esse mundo, que te ajuda a entender como funciona esse mundo na física, na química, na biologia, enfim, né? Por isso eu achei que foi foi uma felicidade, né? E eu sei que elas não fazem nada ao acaso, isso não é uma sorte, um acaso. Elas sabiam que eu introduzia os trabalhos e já iniciaram muito bem, ampliando essa questão da compreensão, da competência leitora, já anunciando a importância e a prerrogativa de que a competência leitora, né, aliás, e lançando a ideia de que a competência leitora é prerrogativa de todas as áreas do conhecimento, né? Então, agora passando para a matemática, que organiza tudo isso. Vamos lá. Eu digo que não é organizar, né, Regina, mas a última fala eu sempre digo que é a mais complicada, porque é retomar quase que tudo que as outras áreas falaram, mas de forma necessária, recorrer novamente e frisar novamente todo esse processo. Em matemática, não é diferente, eu coloquei a transparência não, mas o slide, isso. Matemática parte do princípio dessa conversa, né? Falar em movimento, falar em dados, falar em replanejar, né? Replanejar no sentido de mudar, de procurar novos caminhos, melhorar aquilo que já existe, continuar ou descartar, como a própria professora Gisele falou. E matemática vem então com uma proposta de análise de como analisar e a partir do que analisar, né? E aí partir de dados, né? Primeiramente dados do SARESP, dados da AP,
passar pelo currículo até o material de apoio. E aí dados do AP, eu vou acrescentar, não está no slide, né, esse item, mas não só a avaliação em processo que foi realizada em agosto, mas as avaliações são realizadas dentro da escola, que são tão importantes quanto. Né, a partir desses dados, gerar informações, para daí começar todo um movimento de mudança ou de reconstrução de alguma prática que não esteja surgindo efeito. Você pode mudar o slide. E aí, a partir a nossa conversa parte do movimento de uma série histórica. Pegar uma determinada habilidade, um objeto de conhecimento que lá no Saresp apresenta uma série histórica. Nós vamos trazer aqui um exemplo, uma série histórica desde 2010, 11, 12, 13, 14. E a partir dessa série histórica, fazer algumas inferências. Né? Ir lá na AP, ir nos resultados do Saresp, volta no caderno e fazer todo esse movimento para tentar partir de dados e gerar informações que nos possibilitem essa tomada de decisão. Essa talvez seja o grande objetivo do replanejamento. Senão ele não existiria. E nós trouxemos então alguma coisa, habilidade 04, representar números reais geometricamente na reta numérica. É uma habilidade lá do grupo G1. Historicamente ela tem uma média de 29% de acerto no estado inteiro. Parece ser uma habilidade representar os números reais geometricamente na reta numerada. Eu diria, e me arrisco a falar que é uma habilidade estruturante, ela é base para que se possa avançar em algumas coisas na matemática, e é uma habilidade que lá no 9º ano nós temos um índice, uma média de 29% de acerto. E é ruim, uma média muito ruim para uma habilidade estruturante. Eu peço para que avance mais um quadro. Uma outra habilidade que é muito próxima dessa que nós falamos é identificar a localização de números reais na reta numérica. Questões do Saresp são recorrentes dessa habilidade. Elas aparecem todos os anos lá nas edições do Saresp. E também temos uma média aí de 29. Isso lá no 3º ano do ensino médio. Então eu coloquei como 2 exemplos a série histórica de 2 habilidades. De exemplos reais foram tirados dos relatórios do Saresp. E a partir desses 2 exemplos nós vamos lá na AP. E claro, cada região, cada diretoria, cada escola vai partir do seu problema particular, não vai ser este que eu vou mostrar, mas esse foi o que a equipe escolheu para trabalhar. Eu vou pedir para que coloque essa avaliação na tela, o próximo slide. E aí nós escolhemos a questão 12 dessa 9ª AP, 3º ano de ensino médio. Vejam a habilidade, identificar as raízes de uma equação algébrica, mesmo sem resolvê-la, com base nos conhecimentos de seus coeficientes. A habilidade ela não é tão simples como se mostrado ali. Ela requer não só aquela habilidade, mas ela requer que eu mobilize outras habilidades estruturantes para poder resolver essa questão. Eu quero que coloque a questão, essa é a questão, né? Uma figura é uma ponte, e o aluno tem que determinar a altura de um ponto nesse arco da ponte. Então, olhando só para essa questão, ele não vai mobilizar somente aquela habilidade de achar raízes, não. Ele vai precisar mobilizar outras habilidades, ele vai ter que observar, ele vai fazer inferência para poder resolver essa questão, senão ele não consegue fazer isso. Só uma parte, aí nesse caso, né, eu acho que a ferramenta matemática que ele vai procurar no repertório dele para resolver essa questão seria menos relevante. No caso, seria o entendimento do que está se pedindo aí. Seriam essas habilidades estruturantes que primeiro teriam que ser consolidadas para depois que ele use a ferramenta matemática correta aí, no caso, para resolver essa equação. Né? E no caso, vai ser isso mesmo, né? Como o Djalma vai falar por à frente. Então, pode adiantar mais uma vez, mais um slide. Essa é a questão, né? Ele dá 3 pontos no mesmo sentido, no nível da estrada. Diz que cada um desses pontos distam 25 metros, sabendo que os elementos de sustentação são perpendiculares ao plano. E ele pede a altura do elemento, ele dá a altura do elemento central, HI, que é 20, e pede a altura de EJ. Né? Então, olhando só para essa questão, a leitura dela, e aí a competência leitora dele, como o Otávio falou, vai ter que ser, ele vai ter que desenvolver e trazer mobilizar aqueles outros conhecimentos para poder entender essa questão, poder depois achar que ferramenta ele utiliza para resolver essa questão. E alguns dados já nos indicam, nos apontam que essa questão teve um baixo índice de acerto.
E aí, então, por que, Djalma, você começou a falar lá de habilidades da reta numerada, de ordenação de números? Por que falar disso e vir numa questão que exige lá uma ferramenta que é a própria equação de segundo grau, as raízes de uma equação? Porque eu tenho que olhar, eu vou pedir que coloque naquela foto novamente da ponte, naquela imagem, o slide. O aluno ele tem que olhar para essa imagem e aí embaixo, né, na estrada, reconhecer essa ordenação numérica. Olhar para a reta numerada, achar quem é o ponto, quem está, a ordem que esses pontos se encontram lá, distam 25 metros. Então, se ele não desenvolveu aquelas últimas duas habilidades, não adianta, eu diria que essa prática pedagógica de insistir nessa ferramenta para resolver essa habilidade não vai surgir efeito, porque eu tenho que retomar. Eu tenho que retomar e desenvolver aquelas habilidades chamadas estruturantes da matemática, senão eu não consigo avançar. Eu paro. Então essa eu acredito que seja o grande problema hoje, é tentar articular, é olhar para esses dados, Saresp, AP, caderno, articular esses dados, transformá-los em informação, e aí cada escola dentro do seu problema tentar resolver e criar situações que possam melhorar essas práticas. É importante dizer que esses AP, Saresp, todos dão indicadores, né? A parte importante vai ser que o grupo gestor da escola analise esses indicadores em cada segmento da escola e o professor coordenador possa estar ajudando o professor também na resolução desses problemas que esses indicadores trazem, né? Então não é só a partir de um determinado segmento, vamos dizer, só Saresp, você vai trabalhar sobre o indicador do Saresp e não ver, por exemplo, o AP, o currículo, a implementação do currículo, como está na escola, como que está o trabalho da AP. Na verdade, isso se torna um ciclo, né? Então, se você quebra, você não pode ver esse ciclo isoladamente, né? Então, tudo é ligado ao outro, né? Sim, é esse movimento. Eu tenho que olhar não só... Os indicadores, eles sinalizam que há um problema em algum momento ou em algum estágio ali daquela aprendizagem. Eu preciso articular esses indicadores, transformá-los em dados dentro da realidade da escola, dentro daquilo que... E o professor, ninguém melhor do que ele lá, fazendo o processo, trabalhando nesse processo, que consegue dizer com mais certeza ou mais próximo daquilo que está acontecendo na sua escola ou na sua diretoria. E aí, quando você sai da escola, vai para a diretoria de ensino, a diretoria também é capaz de fazer essa análise por meio desses dados, e isso vai dentro de uma escala, cada um com o seu nível aí de atuação. Essa coisa da retomada, do reforço, papel, uma pessoa que vai ajudar muito ao professor é o PA, né? O PA pode trabalhar muito bem com o professor também da sala para estar pelo menos assim, não resolvendo 100%, mas que na medida do possível ele resolva todos esses assuntos, né? A impressão que dá, professores, para esse caso, né, para essa questão especificamente, que ele precisa olhar para as distâncias ali, ele não precisa nem chegar a fazer aquilo, a montar uma expressão, uma forma, uma equação. Ele não precisa, né? Não. Quer dizer, tem uma distância ali de 25, a altura de 20. Ele consegue, né? E a outra ela é só um pouco, né? Tá um pouquinho mais inclinado o arco ali. Então, olhar para as alternativas, né, falar, não dá para ser 25 porque o arco tá em declínio ali, não é isso? E ele não chega, não dá para ser, não sei. Eu estou pensando, estou tentando, né? Na verdade, não dá para ser 10 porque o arco o declínio ali não é tão grande. É esse exercício, não sei, do que a gente chama? De estimativa, né? De estimativa, de lógica. É reconhecer a reta numérica, né? Se ele reconhece a reta numérica, se ele sabe ordenar os números, se ele tiver essas habilidades envolvidas... Mas tem muita estimativa também. Tem, mas ele precisa, de algum momento, ali reconhecer que aquilo é uma reta numérica, que eles estão distantes
a mesma distância. Ele não pode só inferir, né? Porque o desenho ele pode não representar a realidade, então ele não pode inferir só pelo desenho, né? Ele tem que calcular. Mas é como o Otávio falou, aquilo é uma ferramenta. Aquela habilidade, naquela questão é uma ferramenta, ela depende das outras habilidades estruturantes estarem consolidadas para que ele possa avançar, senão ele não consegue avançar, não consegue desenvolver aquilo lá. E o que a gente pede no replanejamento, acho que todos, né, pedem isso. Matemática tem muito eu estou na habilidade lá resolvendo equações do segundo grau, e aí o professor, eu falo porque como professor já passei por isso, e aí fala assim, mas ele não sabe a reta numerada. É como se aquilo lá não fosse um problema meu. Eu continuo avançando nas habilidades e deixo lá aquilo, porque aquilo lá foi outro professor, foi outra série. Agora eu estou numa outra habilidade, num outro conjunto de habilidades. Num outro momento da trajetória, num outro momento, então, a trajetória que aquilo passou. Aquilo passou. E não é verdade. Eu não sei se eu arrisco dizer que não é só matemática, acho que todos os outros componentes curriculares precisam ter a consciência de retomar esses, e não é um problema passado, é um problema agora, atual, e eu preciso retomar isso. Não adianta, senão não avança. Eu vou pedir para, o nosso tempo é curto, pedir para que passe para o próximo slide. Aquela nós tentamos expressar ali graficamente o que seria aquela questão, né? Ele precisa relacionar números, precisa fazer relações e precisa usar geometria. Ele precisa usar dessas três temas para poder, grandes temas, algumas habilidades de cada um deles para poder desenvolver aquela questão. Pode adiantar, coloca o próximo slide. Esse próximo slide soa assim mais ou menos como olha, está na hora de alguma coisa acontecer, porque 7 anos de implantação do currículo e os nossos índices, quando falamos em eixo número, continuam abaixo, são muito baixos, né? Quando falamos em eixo números, é muito baixo. E se eu não desenvolvo o eixo números, que é a base de todo o sistema de numeração, da matemática inteira, o restante não pode avançar, né? Porque ele fica parado, patinando nesse eixo chamado eixo dos números. Isso é o que eu acabei de falar anteriormente, né? Eu não posso a priori pressupor que o aluno já tenha consolidado as habilidades do semestre passado, do bimestre passado, do ano anterior. Então ele já consolidou aquilo, eu não preciso retomar mais e vou avançando nessas habilidades de forma talvez unicamente linear. Eu tenho que retomar mesmo. Que é um falso avanço, né? Falso avanço. É um falso avanço. Você fala assim, eu não posso perder tempo voltando, porque eu tenho... Mas é uma falsa ideia, porque se você avança, né, em alguma coisa que os alunos, na média, não estão conseguindo acompanhar, porque faltou, porque ficaram lacunas lá atrás, o que acontece? Você está avançando sozinho. Você está avançando sozinho. É como se a máquina, né, a locomotiva do trem se despregasse de todos os vagões e seguisse sozinho, achando que está todo mundo em viagem. Ô, viagem maravilhosa. Está todo mundo em viagem, mas está só você ali. Você está avançando e os passageiros, né, como aqueles filmes de western, né, descolam ali, deixa todo mundo para trás, você vai embora. Né? Então é uma falsa ideia, né, de avançar. Talvez precise desses momentos de desaceleração no sentido do cumprimento das etapas, dos currículos e tal, não sei o quê, resolver determinadas lacunas para que tudo continue, né, consiga seguir em frente. Né? Então, a ideia quando nós trouxemos essa ideia de análise de dados, de transformar esses dados em informação, é só um exemplo, claro. Cada uma das diretorias, cada uma das escolas, cada um dos professores sabem muito, são mais pontuais do que nós que estamos aqui, né, dos seus problemas, das suas características em cada uma. Mas partir de alguma coisa, a professora de linguagem falou, não temos receita, mas nós estamos mais ou menos colocando assim, olha, não é uma receita, mas é um caminho. É um caminho a se seguir. Eu preciso partir de dados numéricos, não tem outro jeito de fazer uma análise qualitativa se eu não partir de um indicador, ou de um conjunto de indicadores para poder depois partir para passar para uma análise qualitativa. E aí eu vou mostrar o meu último slide, eu prometo, tinha 98 slides, mas eu só vou falar mais 2 para acabar a fala. E eu vou mostrar esse último slide, que eu acho que ele resume a minha fala desde as primeiras habilidades que eu mostrei até o problema da AP.
Então eu tenho lá no 6º ano os números naturais, e essas habilidades vão ficando cada vez, elas se repetem, elas são recorrentes, mas com um nível de complexidade maior, para cada uma do ano e série. Então eu tenho lá números naturais no 6º, tenho números naturais na 7ª, mas aí eu falo de inteiros e racionais, no 8º, no 9º. E aí 2º e 3º ano eu só vou usar essas habilidades para completar as ferramentas necessárias lá, para desenvolver as habilidades da própria série, 2º e 3º. Então eu preciso retomar a todo momento essas habilidades, quando eu percebo que essas habilidades vêm faltando por serem elas estruturantes do currículo. Essa é a minha, eu acho que a fala da equipe de matemática, ela para por aqui. E desde já agradeço imensamente, né, nos escutarem, e sucesso no replanejamento, que esse replanejamento realmente surja como efeito, como um movimento de mudança e com força que eu sei que toda essa rede tem. Meu muito obrigado. Muito obrigado pela atenção. Pela nossa parte, nós acabamos por aqui. Bom, nós temos aqui, a Giovana acabou de passar aqui para a gente alguns e-mails que chegaram, mas nós estamos olhando aqui e não tem relação com esta equipe, né? Com a fala agora com relação à avaliação da aprendizagem do processo e os inícios do trabalho com relação ao planejamento. Então, nós vamos, todos esses e-mails estão sendo encaminhados, tem algumas dúvidas aqui com relação ao SARA, né? Vamos repassar todos esses e-mails para a Coordenadoria de Formação e Monitoramento, né? Para cima, para o Olavo, e vocês terão a resposta, então, por e-mail, tá bom? Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos que nos acompanharam nesta manhã, lembrando que vamos retomar agora à tarde, né, com o tema planejamento para o 2º semestre, com as demais áreas, né, com as ciências humanas, com os outros componentes curriculares da área de linguagens e códigos, e finalizando com ciências da natureza. Eu vou passar então para as considerações finais. Eu posso considerar então, as considerações de vocês já foram dadas, já se despediram, então vou passar novamente para a Roseli, para a Kátia, né, para as considerações finais, e fica aqui o nosso abraço, né, e bom, mesmo que mediada pela tecnologia, muito feliz de estar voltando a falar com a rede, tá bom? Então passando agora para a Roseli e para a Kátia. Esperamos que as informações que tenham sido dadas aí por nós enriqueçam, né, esse momento de planejamento. Não esquecer que as informações que foram dadas também na AP, no início da nossa fala, podem ser aproveitadas no momento do replanejamento também, né, esses exercícios. E desejar a vocês um bom trabalho aí, né? Uma boa videoconferência à tarde e um bom trabalho aí nas diretorias e posteriormente nas escolas também. Até mais. Tá, que todos tenham um excelente trabalho, e eu acho que Guimarães realmente tem razão. Viver é muito perigoso. E não é não. Nem sei explicar estas coisas. Um sentir é o do sentente, mas o outro é do sentidor. Obrigada. Ok, encerramos com Guimarães. Que ótimo esse encerramento, né? Bom dia a todos e até daqui a pouco, para mim, e com vocês em um outro grupo. Até logo.